Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre espectroscopia UV-Vis-FTIR, um tema fundamental. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre espectroscopia UV-Vis-FTIR, um tema fundamental. Estadual de Feira de Santana. Meu nome é Fabrício Santos Barbosa e, junto com Matheus Santiago, vamos explorar os princípios, instrumentação e aplicações dessas poderosas técnicas analíticas. Como podem ver nesta imagem inicial, estamos lidando com instrumentos precisos que nos permitem investigar a interação da luz com a matéria em nível molecular. Para que todos possam acompanhar nossa linha de raciocínio, apresentamos aqui uma prévia dos tópicos que abordaremos. Iniciaremos com uma introdução geral à espectroscopia, seguida pelos fundamentos específicos das técnicas UV-Vis e FTIR. Faremos uma breve viagem pela evolução histórica dessas metodologias, compreendendo como elas se desenvolveram ao longo do tempo. Em seguida, detalharemos a instrumentação utilizada em cada uma delas, explicando os componentes essenciais e seu funcionamento. Exploraremos também as diversas aplicações práticas da espectroscopia UV-Vis e FTIR em diferentes áreas do conhecimento. Por fim, faremos um comparativo entre as duas técnicas, destacando suas semelhanças, diferenças, vantagens e limitações, antes de concluirmos nossa apresentação. Esperamos que esta estrutura facilite a compreensão do conteúdo que preparamos. Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos, é interessante compreendermos como essas técnicas evoluíram. Este slide nos apresenta um roadmap histórico, uma linha do tempo que destaca marcos importantes no desenvolvimento da espectroscopia UV-Vis e FTIR. Na linha superior, vemos a trajetória da espectroscopia UV-Vis. Tudo começa lá atrás, em 1666, com Newton demonstrando a decomposição da luz branca em cores por um prisma. Avançando para 1752, Melville observa linhas brilhantes do sódio, um passo inicial na análise espectral. Em 1777, CL relaciona a radiação com reações químicas. O século XIX traz descobertas cruciais. Herschel descobre o infravermelho, IR, em 1800, seguido por Ritter descobrindo ultravioleta, UV, em 1801. Young, em 1802, calcula comprimentos de onda da luz. Fraunhofer, em 1814, identifica linhas de absorção no espectro solar, fundamentais para a espectroscopia. Em 1853, Beer formula a lei da absorção, conhecida como lei de Beer-Lambert, um pilar da quantificação em UV-Vis. Pouco depois, em 1856, Mersenne cria o primeiro espectroscópio moderno, e Kirchhoff, em 1859, propõe a teoria de absorção e emissão. A partir daí, a técnica UV-Vis se consolida como uma ferramenta analítica essencial, com espectrofotomέτros tornando-se automáticos e acessíveis, evoluindo com detectores mais sensíveis e integração com outras técnicas, especialmente a partir de meados do século XX. Paralelamente, na linha inferior, acompanhamos a evolução da espectroscopia FTIR. No século XIX, Fourier desenvolve a transformada de Fourier, base matemática da técnica. No século XX, os espectrômetros de IR eram inicialmente dispersivos e lentos. Um salto significativo ocorre em 1949, quando Feugejet aplica a transformada de Fourier ao infravermelho, abrindo caminho para o FTIR. A partir de 1960, o uso de computadores permite a aplicação prática da transformada de Fourier. Em 1965, é lançado o primeiro espectrômetro FTIR comercial pela Digilab. Norris, em 1968, desenvolve a espectroscopia no infravermelho próximo, NIR. A partir de 1970, o FTIR torna-se dominante, com surgimento de acessórios importantes como ATR e Drift. E em 1990, a técnica avança ainda mais com miniaturização, softwares mais sofisticados e integração com outras técnicas analíticas. Essa jornada histórica demonstra o constante desenvolvimento e a crescente importância dessas espectroscopias na ciência. Agora que temos uma perspectiva histórica, vamos aos conceitos fundamentais. O que é espectroscopia? Essencialmente, como o slide indica, são técnicas analíticas baseadas na interação da radiação eletromagnética com a matéria. Para entender isso, precisamos primeiro definir o que é radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é uma forma de energia que se propaga no espaço. Ela viaja na forma de ondas, como ilustrado no diagrama à direita. Essas ondas são compostas por campos elétricos e magnéticos que oscilam, e o mais importante, são perpendiculares entre si e também perpendiculares à direção em que a onda está se propagando. O espectro eletromagnético, mostrado na parte superior direita, abrange uma vasta gama de tipos de radiação, desde ondas de rádio de baixa frequência e energia, passando por microondas, infravermelho, a luz visível que nossos olhos detectam, ultravioleta, raio-x, até raios gama de altíssima frequência e energia. A espectroscopia utiliza diferentes regiões desse espectro para investigar diferentes propriedades da matéria. Focando agora nas duas técnicas principais da nossa apresentação, UV-Vis e FTIR. UV-Vis, que significa espectroscopia no ultravioleta visível, ultraviolet invisível spectroscopy, baseia-se na absorção de luz nas regiões ultravioleta e visível do espectro eletromagnético. Essa absorção de energia provoca o que chamamos de transições eletrônicas nas moléculas, ou seja, elétrons saltam para níveis de energia mais altos.
Por outro lado, temos a FTIR, sigla para espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, Fourier Transform in Infrared Spectroscopy. Esta técnica utiliza a absorção de luz na região do infravermelho. Diferentemente da UV-Vis, a absorção de radiação infravermelha causa transições vibracionais nas moléculas. As ligações químicas vibram de maneiras específicas, esticam, dobram, ao absorver essa energia. A importância dessas duas técnicas reside no fato de serem ferramentas analíticas extremamente poderosas. Elas nos permitem realizar a identificação de substâncias, a quantificação de seus componentes e a elucidação de suas estruturas moleculares, sendo aplicáveis em diversas áreas da ciência e da indústria, como veremos mais adiante. Vamos aprofundar agora nos fundamentos da espectroscopia UV-Vis. Como o próprio nome sugere, esta técnica opera em duas regiões principais do espectro eletromagnético: a região visível, que compreende comprimentos de onda aproximadamente entre 400 e 800 nanômetros, nm, e a região ultravioleta, UV, que vai de 200 a 400 nanômetros. A imagem à esquerda ilustra bem a região visível, mostrando como a luz branca se decompõe nas cores que percebemos, cada uma correspondendo a uma faixa de comprimento de onda. Mas o que acontece em nível molecular quando a matéria interage com essa radiação? A espectroscopia UV-Vis medidas transicos eletrônicas. Como vimos brevemente, a absorção de fótons de luz UV ou visível fornece energia suficiente para que os elétrons de valência, os mais externos, de uma molécula saltem de um orbital de menor energia, estado fundamental, para um orbital de maior energia, estado excitado. O diagrama à direita ilustra esse processo. Um elétron, bolinha amarela, absorve energia, onda, e se move de um nível de energia mais baixo, I1, para o mais alto, I2. Esses saltos quânticos, como mencionado, são a base da técnica. Os espectros resultantes, como os exemplos mostrados para H2S, SO2, Cl2 e NO2, exibem picos de absorbância em comprimentos de onda específicos, que são característicos de cada molécula e das transições eletrônicas que ela pode sofrer. Continuando com os fundamentos da UV-Vis, vamos detalhar os tipos de transições eletrônicas que podem ocorrer. A energia necessária para promover um elétron depende do tipo de orbital em que ele se encontra inicialmente e do tipo de orbital para o qual ele é promovido. O slide lista os principais tipos de transições e suas características. Primeiro, temos a transição sigma-sigma asterisco, sigma para sigma antiligante. Essas transições envolvem elétrons em ligações sigma, que são ligações simples muito estáveis. Por isso, elas requerem alta energia, correspondendo a comprimentos de onda curtos, geralmente abaixo de 200 nanômetros, como no exemplo do metano, CH4, que absorve em 125 nanômetros. Essa região é chamada de UV de vácuo e não é facilmente acessível em espectrofotomετros comuns. Em seguida, a transição N-sigma asterisco, não ligante para sigma antiligante. Ela ocorre em moléculas que possuem átomos com pares de elétrons não ligantes, representados pela letra N, como oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênios, heteroátomos. Esses elétrons não ligantes requerem menos energia para serem excitados do que os elétrons sigma. As absorções ocorrem tipicamente na faixa de 150 a 250 nanômetros. Depois, temos a transição pi-pi asterisco, pi para pi antiligante. Esta é muito importante e ocorre em moléculas com ligações insaturadas, ou seja, ligações duplas ou triplas, elétrons pi. Essas transições geralmente requerem menos energia que as anteriores e ocorrem na faixa de 200 a 700 nanômetros, abrangendo tanto o UV quanto o visível. Elas costumam ser bastante intensas, com altos valores de absortividade molar, epsilon, na ordem de 10 sobrescrito 3 a 10 L mol cm. Por último, a transição N-pi asterisco, não ligante para pi antiligante. Ocorre em moléculas que possuem tanto pares de elétrons não ligantes quanto ligações insaturadas, como em grupos carbonila, C igual O. Essas são as transições que geralmente requerem a menor energia, ocorrendo em comprimentos de onda mais longos, também na faixa de 200 a 700 nanômetros. No entanto, elas são tipicamente menos intensas que as pi-pi asterisco. Também se enquadram aqui as transições de transferência de carga, CT, em complexos metálicos, que podem ser muito intensas, epsilon 10 L mol cm. O diagrama à direita ilustra a ordem energética desses orbitais, sigma, pi, n, pi asterisco, sigma asterisco, e as possíveis transições entre eles. Compreender esses tipos de transições é crucial para interpretar os espectros UV-Vis e relacioná-los com a estrutura molecular. Compreendidos os fundamentos das transições eletrônicas, vamos observar como o espectrofotômetro UV-Vis funciona na prática. Este slide ilustra os componentes básicos e o caminho óptico. Primeiro, temos a fonte de luz, que precisa emitir radiação tanto na região UV quanto na visível, tipicamente cobrindo a faixa de 200 a 700 ou 800 nanômetros. Fontes comuns incluem lâmpadas de deutério para o UV e lâmpadas de tungstênio halogênio para o visível. Essa luz policromática, contendo vários comprimentos de onda, passa então por um monocromador. A função do monocromador, frequentemente uma grade de difração, diffraction grating, como mostrado no diagrama, é separar a luz branca em seus diferentes comprimentos de onda, permitindo selecionar apenas um comprimento de onda específico, ou uma faixa muito estreita, para passar adiante. O feixe de luz monocromática é então dividido.
Em muitos instrumentos de feixe duplo, uma parte do feixe passa pela amostra de interesse, contida em uma cubeta transparente, geralmente de quartzo para UV ou vidro plástico para visível, enquanto a outra parte passa por uma cubeta contendo apenas o solvente ou uma referência, branco. Isso permite corrigir a absorção do solvente e da própria cubeta. Após passar pela amostra, sample, e pela referência, a intensidade da luz transmitida é medida por um detector. O detector mede quanta luz conseguiu atravessar a amostra sem ser absorvida. Detectores comuns são fotomultiplicadores ou fotodiodos. Finalmente, o sinal do detector é enviado a um computador. O software processa esses sinais, compara a intensidade da luz que passou pela amostra com a que passou pela referência, e calcula a absorbância, A, da amostra naquele comprimento de onda específico, geralmente usando a lei de Beer-Lambert. Varrendo diferentes comprimentos de onda, o instrumento constrói o espectro de absorção da amostra. Deixando a região UV-Vis e entrando agora no mundo do infravermelho, vamos explorar os fundamentos da espectroscopia FTIR. O que exatamente é a espectroscopia FTIR? Como o slide define, é uma técnica que nos permite identificar grupos funcionais específicos e investigar as ligações químicas presentes em uma molécula. Isso é feito observando como essa molécula interage com a radiação infravermelha, IR. Mencionamos grupos funcionais, mas o que são eles? São conjuntos específicos de átomos, ligados de uma maneira particular dentro de uma molécula maior, que determinam as propriedades químicas características dessa molécula e como ela se comporta em reações químicas. Pensam nelas como assinaturas moleculars. O slide nos dá alguns exemplos clássicos. O grupo hidroxila, O, característico dos álcoois, o grupo carbonila, C igual U, presente em cetonas, e também aldeídos, ácidos carboxílicos, etc., e a ligação dupla carbono-carbono, C igual C, encontrada nos alcenos. A espectroscopia FTIR é excepcionalmente boa em detectar a presença e, às vezes, o ambiente químico desses grupos funcionais, fornecendo informações valiosas sobre a identidade e estrutura da molécula. Mas como exatamente a radiação infravermelha interage com a molécula para nos dar informações sobre grupos funcionais e ligações? A resposta está nas vibrações moleculares. Moléculas não são estruturas rígidas. Suas ligações químicas podem vibrar de maneiras específicas, como se estivessem conectadas por molas. A espectroscopia no infravermelho funciona porque a energia da radiação IR corresponde à energia necessária para excitar essas vibrações moleculares. Quando uma molécula absorve radiação IR em uma frequência específica, a amplitude de uma de suas vibrações naturais aumenta. O slide ilustra o espectro eletromagnético, destacando a região do infravermelho, infrared, situada entre a luz visível e as microondas. É nesta região que ocorrem as absorções vibracionais. Existem dois tipos principais de vibrações moleculares, como apontado. Estiramento. Stretching envolve uma mudança no comprimento da ligação interatômica ao longo do eixo da ligação. Imagine dois átomos ligados por uma mola que se estica e se contrai. O diagrama mostra um exemplo de deformação axial, estiramento, para uma ligação AB. Os estiramentos podem ser simétricos, átomos se movem na mesma direção em relação ao átomo central, ou assimétricos, átomos se movem em direções opostas, como ilustrado para uma molécula AB. 2. Flexão. Bending envolve uma mudança no ângulo entre as ligações. Existem vários tipos de flexão, como a deformação angular no plano, cisalhamento ou tesoura, scissoring, deformação angular fora do plano, torção, twisting, balanço no plano, rocking, e balanço fora do plano, vagin. Os diagramas mostram exemplos de torção e cisalhamento para a molécula AB. Cada tipo de ligação e grupo funcional, CH, OH, C igual O, C igual C, etc., vibra em frequências características. Ao medir quais frequências de IR são absorvidas por uma amostra, podemos deduzir quais tipos de ligações e grupos funcionais estão presentes. A molécula de água, HO, e a molécula orgânica complexa mostrada servem como exemplos visuais de estruturas que possuem múltiplas vibrações possíveis. Agora que entendemos as vibrações moleculares, vamos ver como o espectrômetro FTIR funciona para detectá-las. O diagrama neste slide mostra os componentes-chave de um instrumento FTIR típico. Fonte IR. Assim como no UV-Vis, precisamos de uma fonte de radiação, mas desta vez que emita na região do infravermelho, geralmente cobrindo uma ampla faixa de comprimentos de onda, ou números de onda, que é mais comum em IR. 2. Interferômetro. Este é o coração de um espectrômetro FTIR e o que o diferencia dos antigos instrumentos dispersivos. O componente mais comum é o interferômetro de Michelson. Sua função é dividir o feixe de radiação IR vindo da fonte em dois caminhos ópticos. Um espelho em um desses caminhos se move, enquanto o outro é fixo. Os dois feixes são então recombinados. Devido à diferença de caminho óptico criada pelo espelho móvel, os feixes recombinados interferem construtiva ou destrutivamente em diferentes frequências. O resultado é um sinal complexo chamado interferograma, que contém informações sobre todas as frequências IR simultaneamente. Um laser de referência, reference laser, é usado para monitorar precisamente a posição do espelho móvel. 3. Amostra. O feixe de IR modulado pelo interferômetro passa então através da amostra, sample, que está localizada no compartimento de amostra, sample compartment. A amostra absorverá a radiação IR em frequências específicas que correspondem às suas vibrações moleculares características, dependendo dos grupos funcionais presentes. 4. Detector. A radiação IR que atravessa a amostra, ou seja, a parte que não foi absorvida, atinge o detector.
Detectores comuns em FTIR incluem DTGS, sulfato de triglicina deuterado, ou MCT, telureto de mercúrio-cádmio, que são sensíveis à radiação IR. 5. Computador. 5. Detector converte a intensidade da radiação IR em um sinal elétrico, o interferograma da amostra. Este sinal é enviado para um computador. O computador então realiza uma operação matemática chamada transformada de Fourier no interferograma. Essa transformada converte o sinal do domínio do tempo, interferograma, para o domínio da frequência, gerando o espectro IR final, que é um gráfico de absorbância, ou transmitância, versus número de onda, ou frequência. Este espectro mostra picos nas frequências onde a amostra absorveu a radiação IR, revelando as características vibracionais e, portanto, os grupos funcionais da amostra. Os exemplos de espectros e estruturas moleculares no canto inferior direito ilustram o tipo de informação que obtemos. Tendo explorado os fundamentos e a instrumentação de ambas as técnicas, UV-Vis e FTIR, vamos agora discutir alguns pontos fortes gerais que tornam a espectroscopia uma ferramenta tão valiosa e amplamente utilizada em laboratórios de pesquisa e indústria. Este slide resume algumas vantagens importantes. Primeiramente, uma grande vantagem é que a técnica é, em geral, não destrutiva. Isso significa que a amostra analisada pode ser recuperada e utilizada para outras análises ou processos após a medição espectroscópica, o que é crucial quando se trabalha com amostras preciosas ou em quantidade limitada. Outro ponto forte é a rapidez com que as medições podem ser realizadas. Muitas análises espectroscópicas levam apenas alguns segundos ou minutos para serem concluídas, permitindo um alto rendimento de amostras e a obtenção rápida de resultados. Além disso, os instrumentos são geralmente fáceis de usar. Embora a teoria por trás possa ser complexa, os espectrofotômetros modernos são frequentemente equipados com softwares intuitivos que guiam o usuário através da aquisição e análise de dados, tornando a técnica acessível mesmo para operadores com treinamento básico. A análise de dados, especialmente para identificação qualitativa ou quantificação simples, muitas vezes requer processamento mínimo. Softwares integrados podem realizar cálculos de concentração ou comparações com bibliotecas de espectros automaticamente. Finalmente, em comparação com outras técnicas analíticas sofisticadas, os instrumentos de espectroscopia UV-Vis, e em muitos casos, FTIR, são geralmente mais baratos de adquirir e operar. Isso os torna uma opção custo-efetiva para muitos laboratórios. Claro, existem instrumentos de altíssima performance com custos elevados, mas equipamentos básicos e funcionais são relativamente acessíveis. Esses pontos fortes combinados, não destrutividade, rapidez, facilidade de uso, análise de dados simplificada e custo relativamente baixo, contribuem para a popularidade e a ampla aplicabilidade das técnicas espectroscópicas. Apesar dos muitos pontos fortes que acabamos de ver, é importante também reconhecer que as técnicas espectroscópicas, como o UV-Vis e FTIR, possuem suas limitações. Embora o slide anterior, slide 12, não detalhe essas limitações, podemos mencionar algumas gerais. Por exemplo, a seletividade pode ser um desafio, especialmente em misturas complexas onde os espectros dos componentes se sobrepõem significativamente, como vimos que pode ocorrer na UV-Vis, exigindo muitas vezes tratamentos matemáticos dos dados. A sensibilidade pode não ser suficiente para detectar analitos em concentrações muito baixas, níveis de traço, sem etapas prévias de concentração ou uso de instrumentos de alta performance. A interpretação de espectros, particularmente no FTIR que pode gerar espectros complexos com muitas bandas, pode exigir considerável experiência ou uso extensivo de bibliotecas espectrais para identificação inequívoca de compostos desconhecidos. Além disso, a preparação da amostra, embora muitas vezes simples, pode ser um fator limitante dependendo da natureza da amostra. Por exemplo, amostras aquosas em FTIR tradicional ou amostras sólidas não homogêneas, e pode introduzir erros ou consumir tempo. É fundamental ter essas limitações em mente ao escolher e aplicar essas técnicas analíticas, garantindo que sejam adequadas ao problema em questão. Após discutirmos os pontos fortes gerais da espectroscopia, vamos ilustrar a utilidade da espectroscopia UV-Vis com algumas aplicações práticas, começando pela análise farmacêutica e de alimentos, como vemos neste slide. Um exemplo muito comum é a quantificação de cafeína. Como a cafeína absorve luz UV de forma característica, a espectroscopia UV-Vis permite quantificá-la de forma rápida e precisa em diversas matrizes. Isso é amplamente utilizado no controle de qualidade de produtos como café, chás, refrigerantes e bebidas energéticas, garantindo que os níveis de cafeína estejam de acordo com o especificado. Outra aplicação importante está no controle de qualidade de vinhos e outros alimentos, especificamente na análise de compostos coloridos. O slide destaca as antocianinas, que são pigmentos responsáveis pelas cores vermelha, azul e roxa em muitas frutas e vegetais, como uvas, e consequentemente vinho, mirtilos, framboesas, amoras e cerejas. A espectroscopia UV-Vis pode ser usada para quantificar essas antocianinas, o que é importante não só para avaliar a cor e a qualidade do vinho, mas também porque esses compostos são conhecidos por suas propriedades antioxidantes e benefícios à saúde. A intensidade e o comprimento de onda da absorção na região visível fornecem informações sobre a concentração e o tipo de antocianinas presentes. Essas são apenas duas das muitas aplicações da UV-Vis na análise de compostos em diversas áreas.
Continuando com as aplicações da UV-Vis na análise farmacêutica, esta técnica é particularmente útil na identificação e quantificação de compostos em misturas. Muitas formulações farmacêuticas contêm mais de um princípio ativo, e a UV-Vis pode ser empregada para analisar esses componentes simultaneamente, desde que seus espectros de absorção sejam suficientemente distintos. O slide exemplifica isso com análise de pós-veterinários contendo benzocaína, um anestésico local, e clortetraciclina, um antibiótico. Ambos os compostos absorvem na região UV, mas em comprimentos de onda diferentes ou com perfis espectrais distintos. Utilizando métodos matemáticos apropriados, como a derivação de espectros ou métodos quimiométricos, é possível identificar e quantificar ambos os fármacos na mesma amostra, mesmo em concentrações baixas, na faixa de microgramas por mililitro, GeV/mililitro, como mencionado. Isso demonstra a capacidade da UV-Vis não apenas para análises de substâncias puras, mas também para o controle de qualidade de formulações complexas. Além das análises farmacêuticas e de alimentos que vimos, a espectroscopia UV-Vis possui um leque ainda mais amplo de aplicações em diversas áreas, como ilustrado neste slide. Na área industrial e de manutenção, por exemplo, ela é utilizada no monitoramento do óleo de transformadores. A degradação do óleo isolante em transformadores elétricos pode levar a falhas catastróficas. A espectroscopia UV-Vis, através da análise do índice de cores ou da absorbância em regiões específicas, pode indicar o nível de degradação do óleo, servindo como uma ferramenta importante na manutenção preventiva desses equipamentos críticos, ajudando a evitar paradas inesperadas e custos elevados. No campo da saúde, a UV-Vis é fundamental em inúmeras análises clínicas e de pesquisa. O slide destaca a quantificação da hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Medir os níveis de hemoglobina é essencial para diagnosticar anemias e outras condições. A espectroscopia UV-Vis oferece um método rápido e confiável para essa quantificação, sendo também utilizada em pesquisas, como as oncológicas mencionadas, para monitorar parâmetros sanguíneos ou atividade de certas enzimas. Finalmente, no meio ambiente, a espectroscopia UV-Vis desempenha um papel crucial no controle da poluição aquática. Muitos efluentes industriais contêm corantes sintéticos que, além do impacto visual negativo, podem ser tóxicos para a vida aquática e humana. A UV-Vis permite monitorar a presença e a concentração desses corantes em águas residuais. Além disso, pode ser usada para estudar a cinética de degradação desses poluentes ou a eficiência de processos de tratamento e remoção, como mostrado nas imagens, contribuindo para a gestão e proteção dos recursos hídricos. Essas são apenas mais algumas demonstrações da versatilidade da espectroscopia UV-Vis. A espectroscopia UV-Vis não se limita apenas às aplicações industriais e de controle de qualidade que mencionamos. Ela é uma ferramenta fundamental também no âmbito acadêmico, impulsionando a pesquisa em diversas áreas. Este slide destaca duas grandes áreas onde a UV-Vis tem um papel proeminente. Na bioquímica e biofísica molecular, a técnica é essencial para estudar biomoléculas. O exemplo citado, um artigo da Methods in Molecular Biology, demonstra seu uso na inspeção de interações entre proteínas e ligantes, especificamente interações proteína-ligante-M. Mudanças no espectro de absorção UV-Vis podem revelar informações sobre a ligação de ligantes a proteínas, mudanças conformacionais, o estado de oxidação de cofatores metálicos, como o M, e a cinética dessas interações. É uma ferramenta indispensável para entender a função de proteínas e enzimas. Na engenharia ambiental e química analítica, a UV-Vis continua sendo crucial. O segundo artigo citado, uma revisão sobre aplicações online de espectrofotometros UV-Vis, foca no monitoramento da qualidade da água potável e no controle de processos de tratamento. A capacidade de realizar medições rápidas, e em alguns casos, online, diretamente no fluxo do processo, torna o UV-Vis ideal para monitorar parâmetros como a concentração de desinfetantes, cloro, ozônio, a presença de matéria orgânica dissolvida, nitratos e outros contaminantes, garantindo a segurança da água que consumimos e a eficiência dos sistemas de tratamento. Estes exemplos acadêmicos reforçam a versatilidade e a importância contínua da espectroscopia UV-Vis como uma técnica analítica-chave. Continuando com as aplicações acadêmicas, este slide nos mostra mais exemplos da relevância da espectroscopia, incluindo a combinação de técnicas e o uso em áreas de fronteira. Na química de alimentos e quimiometria, vemos um exemplo interessante que combina métodos espectroscópicos, UV-Vis, fluorescência e infravermelho médio, com quimiometria para autenticação do vinagre de maçã. A autenticação de alimentos é uma área crucial para combater fraudes e garantir a qualidade. A combinação de dados de diferentes técnicas espectroscópicas, processados por métodos quimiométricos, análise estatística multivariada, permite criar modelos robustos para verificar a autenticidade do produto, diferenciando de adulterações ou produtos de qualidade inferior. Isso demonstra como a espectroscopia, especialmente quando combinada com análise de dados avançada, é poderosa para análises complexas de alimentos. Na ciência dos materiais e nanotecnologia, a espectroscopia UV-Vis é fundamental para a caracterização de novos materiais. O segundo artigo citado é uma revisão crítica sobre o uso da UV-Vis na caracterização e aplicações de microgéis inteligentes, especialmente aqueles decorados com nanopartículas metálicas. Nanopartículas metálicas, como ouro e prata, exibem propriedades ópticas únicas, como a ressonância de plasmon de superfície, que resultam em forte absorção na região UV-Vis.
A espectroscopia UV-Vis é usada para confirmar a formação dessas nanopartículas, determinar seu tamanho e forma, pela posição e largura do pico de absorção, e estudar como suas propriedades mudam em resposta a estímulos externos, no caso de materiais inteligentes. É uma ferramenta essencial no desenvolvimento e aplicação de nanomateriais. Estes exemplos adicionais sublinham a vasta aplicabilidade da espectroscopia UV-Vis e técnicas relacionadas na pesquisa científica de ponta, desde a garantia da qualidade alimentar até o desenvolvimento de novos materiais nanotecnológicos. Passando agora para as aplicações da espectroscopia FTIR. No monitoramento ambiental, o FTIR pode ser usado para analisar a composição de gases atmosféricos, identificar poluentes em amostras de solo e água e monitorar emissões industriais. Esses são apenas alguns exemplos que ilustram a amplitude das aplicações do FTIR, uma técnica que fornece informações estruturais detalhadas que muitas vezes não são acessíveis por UV-Vis. Assim como a UV-Vis, a espectroscopia FTIR também é uma ferramenta indispensável na pesquisa acadêmica, fornecendo informações estruturais detalhadas em diversas áreas. Na bioquímica e biofísica molecular, o FTIR é aplicado para investigar alterações na composição molecular de tecidos e células. O primeiro artigo destacado neste slide exemplifica o uso do FTIR para detectar alterações na composição do músculo esquelético associadas à obesidade, resistência à insulina e diabetes induzido por streptozotocina, STZ, em modelos animais. A técnica pode identificar mudanças nos níveis de lipídios, proteínas e carboidratos, além de alterações na estrutura secundária de proteínas, fornecendo insights sobre os mecanismos moleculares dessas doenças. Na engenharia ambiental e química analítica, o FTIR é amplamente utilizado no estudo de micro-organismos e processos ambientais. O segundo artigo é uma revisão sobre as aplicações do FTIR em biologia celular microbiana e microbiologia ambiental. A técnica permite identificar diferentes espécies de bactérias e fungos com base em seus perfis vibracionais únicos, sua impressão digital infravermelha, estudar a composição de biofilmes, monitorar o metabolismo microbiano e investigar a interação de micro-organismos com poluentes ambientais. O artigo discute os avanços, desafios e perspectivas futuras do uso do FTIR nessas áreas cruciais. Estes exemplos reforçam como o FTIR complementa a UV-Vis, oferecendo informações estruturais detalhadas que são essenciais para a pesquisa científica avançada. Aprofundando nas aplicações acadêmicas do FTIR, este slide traz mais dois exemplos relevantes que destacam a sinergia da técnica com outras abordagens e sua aplicação em materiais avançados. Na química de alimentos e quimiometria, o primeiro artigo demonstra o uso da espectroscopia FTIR combinada com quimiometria para determinação de resíduos de tirosina, um antibiótico, no leite. A presença de resíduos de antibióticos em alimentos é uma preocupação de saúde pública. O FTIR, por fornecer um espectro rico em informações sobre a composição global da amostra, o leite, quando acoplado a métodos quimiométricos, permite desenvolver métodos rápidos e não destrutivos para detectar e quantificar esses resíduos em níveis baixos, oferecendo uma alternativa ou complemento aos métodos cromatográficos tradicionais. Na ciência dos materiais e nanotecnologia, o segundo artigo é uma revisão sobre o uso de técnicas espectroscópicas no infravermelho, incluindo o FTIR, para caracterizar nanomateriais e nanoestruturas. Como vimos, o FTIR é excelente para identificar grupos funcionais e ligações químicas. Isso é crucial na nanotecnologia para confirmar a funcionalização de superfícies de nanopartículas, estudar a estrutura de nanocompósitos, analisar a composição de nanoestruturas e investigar a interação de nanomateriais com outras moléculas ou sistemas biológicos. A revisão provavelmente aborda os diferentes modos de amostragem FTIR, como ATR-FTIR, microscopia FTIR, que são particularmente úteis para analisar esses materiais em nanoescala. Mais uma vez, vemos o FTIR como uma ferramenta-chave para o avanço da pesquisa em áreas de ponta. Para consolidar as diferenças e complementaridades entre as duas técnicas que exploramos, este slide apresenta um quadro comparativo direto entre UV-Vis e FTIR, abordando 5 aspectos-chave. Primeiro, quanto ao tipo de dado que cada técnica fornece. A UV-Vis é primariamente quantitativa, focada em determinar a quantidade de uma substância, enquanto a FTIR é fundamentalmente qualitativa, focada em identificar a substância e seus componentes estruturais. Segundo, a base física de cada uma. A UV-Vis se baseia nas transições eletrônicas, ou seja, na excitação de elétrons para níveis de energia mais altos pela absorção de luz UV ou visível. Já a FTIR se baseia nas vibrações moleculares, medindo como as ligações químicas absorvem energia infravermelha para vibrar. Terceiro, qual o melhor uso para cada técnica? A UV-Vis é ideal para determinar a concentração de analitos que absorvem luz nessa faixa, especialmente em soluções. A FTIR, por sua vez, brilha na identificação funcional, ou seja, na identificação de grupos funcionais presentes na molécula, o que ajuda a determinar sua estrutura. Por fim, quanto ao tipo de amostra mais adequado, a UV-Vis é classicamente aplicada a soluções líquidas transparentes. A FTIR é mais versátil nesse aspecto, podendo analisar amostras sólidas, filmes e líquidos, utilizando diferentes acessórios e técnicas de amostragem. Este comparativo resume bem as características distintas que tornam cada técnica adequada para diferentes tipos de perguntas analíticas, reforçando a ideia de que elas são frequentemente usadas de forma complementar. Chegando ao final de nossa apresentação, vamos recapitular os pontos principais que discutimos. Vimos que a espectroscopia UV-Vis e a FTIR são técnicas analíticas poderosas e complementares, baseadas na interação da luz com a matéria, mas que investigam fenômenos moleculares distintos, transições eletrônicas no caso da UV-Vis e transições vibracionais no caso da FTIR.
Exploramos os fundamentos de cada técnica, compreendendo como a absorção de energia em diferentes regiões do espectro eletromagnético nos fornece informações sobre a estrutura e a concentração das substâncias. Detalhamos também a instrumentação básica envolvida, desde as fontes de luz até os detectores e o processamento de dados, destacando o papel crucial do interferômetro na técnica FTIR. Discutimos os pontos fortes gerais dessas técnicas, como a rapidez, a facilidade de uso e o caráter não destrutivo, mas também reconhecemos suas limitações em termos de seletividade e sensibilidade em certos casos. Através de diversos exemplos, ilustramos a vasta aplicabilidade da UVEVIS e da FTIR em áreas tão diversas quanto a análise farmacêutica, o controle de qualidade de alimentos, o monitoramento ambiental, a ciência dos materiais, a bioquímica e a pesquisa acadêmica em geral. Em suma, a espectroscopia UVEVIS e FTIR são ferramentas indispensáveis no arsenal de qualquer laboratório analítico, fornecendo informações valiosas para a identificação, quantificação e caracterização de uma ampla gama de substâncias e materiais. Esperamos que esta apresentação tenha fornecido uma visão clara e abrangente sobre essas importantes técnicas. Para aqueles que desejarem se aprofundar nos tópicos que abordamos ou verificar as fontes de informação, compilamos uma lista de referências bibliográficas que foram consultadas para a elaboração desta apresentação.